Bom, essa apresentação aqui, ela está relacionada então à teoria das filas, em continuação ao que foi estudado em cadeias de Markov, que são basicamente a maneira da gente deduzir a teoria das filas e conhecendo alguns princípios das cadeias de Markov, dos processos markovianos, a gente consegue entender um pouco melhor como empregar as metodologias de teoria das filas. Então, basicamente, né, a teoria das filas ela vai nos dar algumas situações que foram bastante estudadas, bastante especificadas, né, em relação aos seus processos de chegada, processamento, a, a disciplina da fila, quantos servidores a gente tem, como é que é a população, né, se é uma população finita, infinita, se é um sistema aberto, se é um sistema fechado. Então, muitas informações sobre o comportamento do sistema precisam ser conhecidas e delimitadas. Qual que é a vantagem disso? Basicamente, a gente não precisa ficar criando um novo modelo lá de cadeias de Markov, fazendo deduções a cada vez que a gente quer fazer uma análise, porque essas fórmulas, então, elas já estão produzidas, né? Já estão devidamente modeladas. Aqui a gente tem dois livros importantes. O livro da esquerda ele traz bastante modelo, né? Não tanto a dedução, mas mais a parte final mesmo, de fórmulas, exemplos. Então a gente vai encontrar aí modelos que não estão nessa apresentação, né? São muitos tipos de filas. E o livro da direita, ele entra um pouco mais então na modelagem, né? Na teoria, e ele vai ser importante quando a gente precisa fazer deduções de situações que não estão devidamente já padronizadas. Então, pensando lá nas cadeias de Markov, os resultados de filas, tá? Não vou generalizar, mas o uso comum que eu conheço é de regime estacionário. Tá? Então, predomina isso, né? Até pela facilidade que a gente tem nesse tipo de regime, as contas lá de cálculo de equilíbrio, né? Os PJs, vamos dizer assim, que em tempo contínuo muda um pouquinho, mas é aquela ideia do equilíbrio do sistema, ele se verifica só no regime estacionário. Então, esse é o primeiro cuidado necessário, que os seus resultados, eles são resultados médios, né, estatística, e são resultados para o regime estacionário. Aqui a gente tem alguns tipos de filas, então, o caso aberto, né, que vai ser o mais simples, o mais corriqueiro. A gente começa com uma situação tão simples quanto esse primeiro caso aí, que eu tenho uma fonte de usuários, que é a minha população. Essa população, então, ela vai chegando, existe um processo de chegadas, ela vai formar uma fila, a menos que o servidor esteja vazio, você forma a fila, e sempre que existir qualquer servidor ocioso, aquele indivíduo que iria ficar na fila não fica na fila, tá? Esse é um pressuposto geral. E aí a gente tem o servidor, nesse caso, nesse primeiro caso aí a gente tem um servidor só, no caso de baixo a gente tem dois, e são dois servidores em paralelo, com uma fila única atendendo a esses servidores. Esse é o caso mais comum. A fila vai ser única. O que mais chama atenção aí? O fato de que a gente tem um sistema. Então as chegadas estão fora do sistema. Aí você tem uma fila, que uma das métricas associadas à fila é o tempo de fila. E a gente tem o sistema. Né? O sistema é fila mais servidor. Então se você fica em média esperando 1 minuto e 2 minutos é a média de atendimento, você fica 3 minutos no sistema. Essa é a lógica. E depois a gente tem a saída, um sistema aberto. Assim como os usuários chegam, eles deixam o sistema. Depois a gente tem um outro caso aí, que as filas são separadas, né? Uma fila para cada servidor. E no caso de baixo a gente tem múltiplos servidores em série. Né? No caso de baixo, a chegada externa acontece, você ocupa o primeiro servidor e depois você ocupa o segundo. Então a taxa de chegadas para o segundo servidor já vai ser um processo complexo, né, que é uma combinação aí da chegada externa
e do processamento no primeiro servidor. Então eu já estou analisando uma rede de filas em um sistema aberto. Aqui eu tenho uma representação então genérica, né? E aí a gente já começa a falar da disciplina de espera. Tá? A disciplina de espera é aquela questão de prioridades, de ter usuários de classes diferentes, né? Basicamente você precisa segmentar os seus usuários, que na verdade não precisam ser usuários, né? Podem ser, se fosse um processo produtivo, aí poderia ser uma peça, se fosse um problema de manutenção, poderia ser uma máquina que está quebrando. Usuário é tudo aquilo, é a minha entidade, né, que circula no sistema. E aí a gente tem então a disciplina das classes de usuários, que no caso mais simples você tem uma classe única. Aí a gente tem o processo de serviço, com os seus vários canais ou vários servidores, e aí o sistema tem o seu fim. É muito comum utilizar essa notação padronizada, que é a notação de Kendall, onde ela tem posições previamente definidas, né? Ali o A está definindo a primeira posição, o B a segunda posição, o C a terceira posição. Essas três elas são obrigatórias. Sem essas três eu não consigo definir nenhum tipo de fila, e as demais posições elas servem para os casos mais sofisticados, né? São opcionais. Então a primeira posição vai me dar um processo de chegada. Então ela vai me dizer não qual é a taxa de chegadas, mas qual que é o formato, por exemplo, da distribuição de chegadas. Se ela é exponencial, se ela é genérica, se ela é determinística, por exemplo, né? Os usuários chegam em tempos iguais. Depois eu tenho um processo de atendimento, que é a segunda posição. Então são posições reservadas para falar disso. Depois em C o número de servidores, que são aqueles canais de atendimento lá. Depois eu tenho a capacidade da fila, na quarta posição. E aí, o que vai acontecer? Né? Você pode falar da capacidade da fila ou do sistema. Se você tem uma posição na fila, vamos falar um exemplo, né, do que seria um sistema com capacidade de fila. Você tem, por exemplo, um porto e os navios chegam, eles precisam esperar numa área, né, que normalmente é uma área de fundeio, ali onde o navio fica ancorado. Ele forma uma espera e está esperando lá o berço de atracação ser liberado. Se essa área aí de espera ela for limitada, por exemplo, ela só acomoda 5 navios, e você tem 2 berços de atracação, quer dizer que o seu sistema tem uma capacidade de 7. O que acontece se chega um oitavo, quando a fila está ocupada, quando os servidores estão ocupados? A gente entra no modelo de perdas. Tá? Ele vai ser perdido. Não necessariamente ele não volta, mas ele vai ser perdido daquele sistema. Tá? Aí eu tenho várias formas de modelar isso, mas essa é a ideia de se dizer que o sistema tem capacidade. Então, o que é preciso cuidar nas fórmulas, nas notações, é que algumas vezes a capacidade dada vai ser do sistema, outras vezes vai ser da fila. É importante que a gente entenda qual é qual para poder fazer a substituição. O tamanho da população, né, que ele pode ser finito ou infinito, e a disciplina da fila. Né, o primeiro a chegar vai ser o primeiro a ser servido, por exemplo. É um tipo de disciplina de fila. E aí vem essa pergunta, você pode parar um vídeo um pouco para pensar sobre ela, né, que é C. FIFO é igual a FC, FCS. Né? Primeiro a chegar, primeiro a sair, primeiro a chegar, primeiro a ser servido. Então, pare o vídeo agora um pouco, pense nisso e na sequência já vem a resposta. A resposta é que depende do sistema, mas não necessariamente. Porque imagina só, você tem apenas um servidor. Aí o primeiro usuário que chega o primeiro a sair, vai ser o primeiro a ser servido, vai ser o primeiro a sair. Tudo certo. Agora, se você já tiver 2 servidores, o que vai acontecer? O primeiro usuário chega, o segundo usuário, né, que chegou depois do primeiro, ele chega também, ele vai para o servidor,
Só que, por acaso, o segundo acaba o serviço antes e sai antes. Então, o primeiro a chegar foi o primeiro a ser servido, essa regra foi obedecida, mas o segundo a chegar foi o primeiro a sair. Então, isso pode acontecer. Os símbolos, então, para a primeira posição. Né? Na notação de Kendall, eu não vou usar A, B, C, eu vou usar esses símbolos que aparecem aí. Então, eu tenho o M para dizer que o processo é markoviano, ou seja, que as chegadas são exponenciais, identicamente distribuídas, toda aquela questão lá que a gente viu em cadeias de Markov. Eu tenho um processo, então, que é markoviano. Para definir um processo markoviano, além do M, né, eu vou precisar ter também o lambda, que é a taxa de chegadas. Depois eu tenho o D para tempo determinístico, eu tenho o G para genérico. Então, sempre que eu tenho uma distribuição exponencial, é mais fácil de eu fazer a modelagem do sistema. A falta de memória é utilizada para isso. Quando a distribuição é genérica, a falta de memória não pode ser assumida. Então, ela pode ser uniforme, ela pode ser normal, enfim, ela pode ter vários formatos. E aí eu vou colocar esse G e isso restringe muito. Tá? Geralmente, quando você tem sistemas com tempos exponenciais, você consegue estudar melhor o sistema mais facilmente. Depois a gente tem o K, que vai determinar então o limite da fila, e ele está relacionado, claro, ao limite do sistema. Depois o S, que vai determinar então o número de servidores. Tá? E aí a gente viu lá que o número de servidores aparece na terceira posição. E se eu tiver um 3 lá na terceira posição, isso está me dizendo que eu tenho 3 servidores no sistema. P normalmente é utilizado para população, e aí aqui depende um pouco do livro, né, da notação, mas em geral se verifica isso. Então a gente tem esse exemplo aí do MG3, que seria um sistema com chegadas markovianas, né, exponenciais. O tempo de atendimento é genérico e a gente tem 3 servidores. Depois eu tenho um sistema com chegadas exponenciais, atendimentos exponenciais, né, processos de Poisson, C servidores, aí eu estou chamando de C, e o sistema tem uma capacidade de K. Enfim, mesma coisa. Tá? Esse quarto exemplo aí, a única coisa é que os servidores, ao invés de CS, passou a ser C. É só uma questão de notação mesmo. Então os símbolos mais comuns vão ser lambda para taxa de chegadas, lembrando que é em clientes por tempo. Mi usa a mesma unidade, só que a taxa de atendimento em cada servidor. Tá? Então, eu estou admitindo que os servidores são iguais, que eles têm taxas estatísticas equivalentes de atendimento. O Rho vai ser a taxa de ocupação, e aí já é a taxa de ocupação do sistema. E aqui a gente vem com o sisteminha fechado, né, fazendo oposição lá, é a alternativa ao sistema aberto. Então aqui eu tenho uma rede e num sistema fechado a minha população precisa ser finita, porque senão, imagina só, se eu continuasse com chegadas por tempo indeterminado, meu sistema iria colapsar por excesso de usuários. Então faz todo sentido que seja um sistema com população finita. E aí, basicamente, essa população ela fica circulando aí dentro do sistema. E aí, se a gente começa a ter muitos atrasos nos atendimentos, o sistema começa a aumentar suas filas, por exemplo. Então, ele vai se comportar dessa maneira. Esse tipo de modelo aí serve, por exemplo, para modelar, imagina uma linha de ônibus circular, né? Talvez você consiga modelar com esse tipo de sisteminha. Algumas generalidades. Medidas de interesse. Então, o que eu quero tirar dessas minhas fórmulas? Para que eu vou procurar uma fórmula? Eu quero calcular a probabilidade de K usuários no sistema, então eu estou falando de P de K, e aí, de novo, né,
Isso aí depende do autor, você pode mudar um pouco. Você pode falar a probabilidade do servidor estar ocupado, da fila estar ocupada, mas o mais comum é do sistema, né? E aí você está olhando servidor e fila conjuntamente. Tempo médio de espera, então o Q é de queue, né? De fila. Então quando a gente vê o WQ, espera em fila, né? Ou tempo de fila, que dá na mesma, o tempo de espera. Quando é só o W, a gente está falando do tempo médio no sistema. E o tempo médio no sistema é o tempo médio de fila, que é o WQ, mais o tempo médio no servidor, que seria 1 sobre μ. Então, W é igual a WQ mais 1 sobre μ. Tamanho médio da fila. Então, o tamanho médio da fila, esse L vem de length, né, de comprimento, e não é um comprimento em metros necessariamente, mas um comprimento em usuários. Então, tem um usuário, 2, 3 e assim por diante. É claro que eu posso transformar isso em metros, mas aí eu preciso multiplicar aí por uma densidade, né, se o meu objetivo for esse, mas é número. E o L, de novo, né, assim como WQ se refere à fila, o LQ se refere à fila, o L se refere ao sistema. Então é o número médio de usuários no sistema como um todo. Tá? Então o sistema é fila mais servidor. Aí podem existir outras medidas de interesse, né? Tempos máximos e mínimos de fila, enfim, aí você pode derivar várias coisas. Outra medida em alguns sistemas, não todo vai ter isso, mas é a demanda perdida por falta de capacidade. Então, naquele exemplo do porto, imagina que o navio que não possa ficar na área de espera, ele seja perdido para um porto concorrente. Tá? Então, ali você tem um modelo de perdas. Número no sistema. Tá? Então, a esperança de N, quer dizer, o número médio de usuários no sistema vai ser um somatório aí de N que vai de 0 até o infinito. Aí, claro que tem sistemas de perdas, né, que não faz sentido eu somar até o infinito, porque eu nunca vou ter mais usuários do que a capacidade do sistema, eu preciso ver dessa forma. E aí basta que eu tenha a probabilidade de N usuários. Então eu vou fazer uma média ponderada, na verdade. Né? Se a minha probabilidade de ter muitos clientes for grande, o número médio cresce. Basicamente é isso. E à direita, né, eu tenho a fórmula da fila, o LQ, número médio em fila, e esse vai exigir uma pequena sacada, né, porque como o P de N é o número de usuários no sistema, o número de usuários na fila precisa ser devidamente analisado. Eu preciso deduzir C, que é o número de servidores. Tá? Então, se eu tenho um lugar na fila e um servidor, se eu tiver uma pessoa no sistema, eu não tenho ninguém na fila. Tá? Então, é basicamente essa a ideia. Eu preciso fazer uma pequena defasagem aí do N por conta do número de servidores, já que não representa a fila. Em estado estacionário, o número médio de clientes no sistema pode ser obtido se a distribuição de clientes for conhecida. Então basta que eu tenha P de N, eu consigo derivar outras métricas. Então isso que foi comentado aí, que para o tamanho médio da fila eu preciso descontar o número de servidores. Famosas fórmulas de Little, que são aplicáveis a sistemas GGC, ou seja, são completamente genéricas. Eu não preciso ter propriedade markoviana para essas fórmulas funcionarem. Então a primeira, né, o número médio de usuários em fila vai ser igual à taxa de chegadas vezes o tempo de espera na fila. Depois, da mesma forma, L está relacionado com W, assim como LQ está relacionado a WQ. E a terceira é aquela do tempo gasto no sistema em média, que vai ser o tempo médio na fila mais o tempo médio no servidor. Então, essas fórmulas elas permitem que a gente parta de uma informação e deduza as demais, porque elas são uma consequência desse primeiro parâmetro. Então, como o lambda é um parâmetro de entrada, se eu tenho um número médio de usuários em fila, eu tenho um número médio de usuários em espera. Então a gente começa falando de um sistema mais comum de fila, que é a fila MM1.
chegadas obedecendo ao processo de Poisson, atendimento atendendo ao processo de Poisson e apenas um servidor. Aqui o diagrama de nascimento e morte desse sistema, onde cada estado só se comunica com o estado vizinho. E para eu ir de 0 usuários no sistema para 1 usuário no sistema, a taxa é lambda, e para eu voltar a taxa é mi. Então eu tenho um servidor apenas para descarregar o sistema, ele volta então só com taxa mi. Aí as equações de balanço de fluxo, na verdade a gente não estudou isso lá nas cadeias de Markov, que seriam aquelas cadeias em tempo contínuo, mas basicamente é uma ideia de equilíbrio no nó, e aí você consegue calcular as probabilidades P1, P2, etc., a partir de lambda e a probabilidade de zero. E aí a gente consegue escrever essa equaçãozinha 2.7 aí, onde a probabilidade de um usuário vai ser igual a lambda sobre mi vezes a probabilidade de 0 usuários. Uma regra desse sistema é que ρ, que é a taxa de ocupação do sistema, vai ser igual à taxa média de chegadas dividido pela taxa média de serviço, e isso precisa ser menor do que 1. Ou seja, não pode chegar mais usuários do que o sistema é capaz de atender, porque ele entraria em colapso. Então, lambda precisa ser estritamente menor do que 1. A probabilidade do sistema estar vazio vai ser igual a um P0 é 1 menos ρ. Então, como existe apenas um servidor, a probabilidade do sistema estar vazio coincide com a probabilidade do servidor estar vazio. O número médio de clientes em fila vai ser a taxa de chegadas ao quadrado dividido pela taxa de serviço vezes a diferença entre a taxa de serviço e a taxa de chegadas. Por isso que se a sua taxa de atendimento em usuários por hora não for maior do que a taxa de chegada, você vai ter número negativo aí. Então isso já te diz também que o ρ precisa ser menor do que 1. A distribuição de clientes, aí o que eu vou fazer? Eu vou calcular o ρ, que é a taxa de ocupação do servidor ou do sistema, e vou multiplicar por ρ elevado a n. Tá? Então, se eu quero probabilidade de 1 usuário, basta colocar o n igual a 1. Probabilidade de 2 usuários, n igual a 2, e assim por diante. Aí vem o primeiro exemplo, em um aeródromo privado, as aeronaves são abastecidas com gasolina de aviação por uma única equipe dedicada. Sabe-se que a demanda é exponencialmente distribuída, com intervalo médio de 40 minutos. Ou seja, chega um pouco mais de 1 por hora. Já o tempo de preparo e abastecimento é de 20 minutos, distribuído de forma exponencial. Então eu consigo atender a 3 por hora, essa é a minha taxa. Taxa de ociosidade da equipe, eu posso tirar daí, eu posso tirar o tempo médio de espera pelo serviço, tempo médio no sistema e qual seria o mínimo tempo de atendimento para que a fila média seja de 5 minutos ou menos. Então basta eu aplicar as fórmulas anteriores que eu vou chegar nessas respostas. Bom, então aqui a gente tem o problema de abastecimento aí desse aeródromo privado e a nossa taxa de chegadas vai ser de 1,5 por hora, porque eu demoro 40 minutos, na verdade as ocorrências são de 40 em 40 minutos, em média, então eu tenho lambda 1,5, tempo de serviço de 20 minutos, ou seja, 3 por hora. Então o meu ρ vai ser de 50%. Lambda sobre mi aí vai dar essa taxa de ocupação do sistema de 50%. Depois eu aplico a fórmula para descobrir o tamanho médio da fila, o número médio de usuários em fila, que vai ser de 0,5 usuários. Tendo o LQ, eu substituo na fórmula de Little e consigo encontrar então o WQ, o tempo médio em fila, que vai ser de 20 minutos. O tempo médio no sistema vai ser o tempo médio em fila mais o tempo médio de serviço, vai dar 40 minutos. E fazendo a conta aí para que o tempo médio fosse inferior
a 5 minutos, né, que era a pergunta D, eu chego então num tempo de serviço que não poderia ser de 20, ele teria que ser de 11,86 minutos. Né? Normalmente você aumenta a capacidade do sistema aumentando o número de servidores ou então diminuindo a taxa de melhorando, né, sua taxa de serviço. Você precisa diminuir o tempo ou aumentar a taxa de serviço, que é a mesma coisa. Já as chegadas, né, elas são características da demanda. Então, as chegadas é muito mais difícil de você exercer qualquer influência sobre elas. Embora seja possível também. Né, do ponto de vista das chegadas, né, se chama isso muitas vezes de gerenciamento de demanda, que você espalha os seus usuários ou diminui a incerteza sobre a chegada deles. Então, por exemplo, você pode diminuir os picos, né? Você, no caso do aeroporto, a gente tem atribuição de slots. Né? No caso de terminais de carga, você pode fazer agendamentos, enfim. Aí já sai da teoria das filas, mas você pode usar a teoria das filas para fazer análise. Caso um pouquinho mais genérico, que é o caso MMS, agora eu tenho S servidores, as fórmulas ficam um pouco mais complexas para ter um parâmetro a mais. Então, o meu diagrama de nascimento e morte ele se altera um pouco, porque agora, quando eu tenho o sistema vazio, eu vou de 0 para 1 com lambda, de 1 para 0 com mi. No entanto, quando eu tenho dois usuários, eu posso ir de 2 para 1 com 2mi. Né? Na verdade, eu tenho uma taxa maior de descarregamento do sistema. Então, o diagrama de fluxo muda um pouco, e aí eu tenho essas fórmulas deduzidas. Começando lá pela primeira, pelo ρ, continua que ρ deve ser menor do que 1, mas como eu tenho agora S servidores, lambda não precisa ser menor que mi. Tá? Eu posso ter um lambda alto e aí eu compenso colocando mais servidores. Depois eu tenho a probabilidade do sistema estar vazio, que vai ser um somatório, meu P0, o P de 0. Então eu vou fazer um somatório aí, vou usar S, né, como número de servidores, ρ, que é a taxa de ocupação do sistema, N, vou somar ele de 0 até S menos 1, né? Então se eu tenho dois servidores, eu vou fazer um somatório de N de 0 até 1, e aí eu consigo chegar no meu resultado final de P de 0. Tá, se eu quiser testar se a minha fórmula está bem implementada aí, quanto mais usuário chegar, a P de 0 vai ser reduzido, né? Depois eu tenho P de N, que depende de P de 0. Então eu tenho que calcular o P de 0 primeiro, e aí eu vou apenas fazer substituição. E aí tem dois casos aí, se N que eu estiver calculando for maior ou igual ao número de servidores ou menor que o número de servidores. E o tamanho médio da fila vai ser consequência, então, do P de 0, número de servidores, taxa de ocupação do sistema. Tendo o LQ, pelas fórmulas de Little, eu consigo fazer todas as deduções. Então aqui eu tenho um problema, né? Aquele mesmo problema do abastecimento de aeronaves, e eu tenho aí uma taxa lambda de 1,5. Pergunta, né? Seria melhor uma equipe com taxa de atendimento por servidor lá de 3 por hora, ou duas equipes, cada uma com uma taxa de 1,5? O que é melhor? Né? Seria uma máquina grande ou duas máquinas pequenas? Uma equipe grande ou duas equipes pequenas? Aqui eu tenho, então, essa comparação. No gráfico superior aí eu tenho uma equipe, o meu Mi vale 3, o lambda vale 1,5, e aí eu tenho todas essas métricas que foram anteriormente calculadas. Né? No gráfico eu tenho a probabilidade de N. Tá? Eu tenho uma probabilidade de 50% do sistema estar vazio, e aí essa probabilidade vai caindo de forma que a probabilidade do sistema conter 5 usuários ela já é bem reduzida. E o meu WQ, meu tempo de fila, foi de 20 minutos. Tempo médio, né? Substituindo por duas equipes, cada uma com agora metade da capacidade, vamos dizer assim. O meu Mi
ao invés de ser 3 por hora, agora passou de ser 1,5. Então, basicamente, o meu lambda não teve alteração nenhuma. Desculpa, o meu ρ não teve alteração nenhuma. A taxa de ocupação do sistema é exatamente a mesma, mas aí eu tenho um tempo de espera médio, que é de 3 minutos. Então, eu tenho, em média, menos fila. Só que reparem que a probabilidade do sistema estar vazio reduziu. Né? Antes, ali, o meu P de 1, vamos dizer assim, estava na faixa ali do 0,25 aproximadamente. Agora o meu P de 1 está acima de 0, aproximadamente, né, 0,35. Então quer dizer que esse sistema de baixo ele fica mais tempo ocupado e justamente por isso ele reduz a fila, né, porque você tem o sistema trabalhando mais tempo. No primeiro caso, eu tenho o sistema trabalhando menos tempo, mas quando alguém chega, acaba gerando fila para quem vem na sequência. Aqui uma simulação do Mi sendo alterado, número de servidores sendo aumentado sequencialmente e a taxa de ocupação do sistema exatamente igual em 50%. Aí olha só o que vai acontecendo no LQ, que é o número de usuários em fila, ele vai sendo reduzido, o tempo em fila vai reduzindo também e a probabilidade do sistema estar vazio, por exemplo, ela vai também diminuindo, o sistema estar menos vazio. Tá? Então a gente tem todos esses efeitos aí. Fila MMSK. Então agora eu tenho S servidores e além disso eu tenho K como a capacidade do sistema. Tá? Então eu não posso ter mais do que K usuários nesse sistema. O usuário K mais 1 que chegar nesse sistema ele vai ser perdido. Aqui o diagrama de nascimento e morte. Ele já precisa ponderar essa questão do K. Então dá para ver aí a minha taxa Mi. Ela começa de 1 para 0 é só Mi mesmo, do 2 para 1 é 2Mi, do 3, enfim. Ela vai aumentando até chegar em K. Quando ela chega em K, eu tenho certeza que o sistema nunca vai ter mais do que K usuários, porque automaticamente ele perde. Aqui a dedução das fórmulas. O ρ vai ser calculado exatamente da mesma forma. E aí o P0 vai depender se o ρ é 1 ou diferente de 1. E o que a gente nota agora é que o ρ não precisa ser mais imposto abaixo de 1. Tá? Por quê? Porque eu vou perder. Então, sempre que eu tiver ρ acima de 1, a minha taxa de perdas ela vai aumentando progressivamente. E depois eu tenho P de n. Né? Então, calculado P0, eu consigo fazer então o cálculo aí dos P de n. E, enfim, eu consigo dessa forma, né, com as fórmulas de Little, eu consigo caracterizar completamente o sistema também. E aí eu tenho algumas coisas a mais nesse sistema MMSK. Eu vou ter o lambda perdido. Né? Se eu tenho, por exemplo, 10 usuários chegando por hora, eu quero saber quantos dos 10 serão perdidos em média. Eu tenho então esse cálculo aí do P de K. Basta eu aplicar naquela fórmula anterior, o N valendo K, e aí eu já tiro esse valor. Eu tenho também o lambda efetivo, que vai ser a diferença entre o lambda, né, da demanda lá que chega e o lambda perdido. E aí eu tenho também o LQ, que está baseado nessa fórmula que aparece aí. Lembrando que K é a capacidade do sistema, ou seja, número de servidores mais tamanho máximo da fila. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem as pontes de embarque como servidor. E o problema vai ser de perdas, porque caso a aeronave não seja servida na ponte, ela vai utilizar outro pátio. Então é basicamente esse o contexto do problema, e com base nisso a gente pode fazer os cálculos. Aqui eu tenho a solução, taxa ρ de 1,5, ou seja, quer dizer que chega mais do que o sistema é capaz de acomodar, em média, e mesmo quando você tem o ρ menor do que 1, usuários serão perdidos. Lembrem que a gente está falando de processos bastante aleatórios que são regidos por distribuições exponenciais.
Então quer dizer que mesmo que a ocupação seja baixa, pode ter lá um instante onde o número de usuários que chega é muito grande e alguém é perdido. Então eu tenho um P0 aí de 11%, probabilidade do sistema estar vazio, de cerca de 11,8%, probabilidade de um usuário no sistema de 0, né, de 35%, probabilidade de 2, 50%. E aí, quando eu faço essa ponderação aí de N e P de N, eu vou chegar no número de usuários em média no sistema, que vai ser de 1,41. Meu lambda perdido vai ser de 1,58. E se eu pego o lambda perdido sobre o lambda que chega, eu estou perdendo mais usuários, na verdade, do que eu estou atendendo. Eu estou perdendo aí quase 53%. E aí eu tenho a taxa de ocupação efetiva do sistema, tá? Que vai ser, então, baseado no lambda efetivo e não no lambda. Então, percebam que interessante. Esse sistema está perdendo mais usuários do que ele está atendendo. Ele está perdendo 53% dos usuários e mesmo assim a taxa de ocupação dele é apenas de 70%. Tá? Isso é justamente consequência do padrão aleatório, né, dos processamentos e das chegadas. Para que o pátio 3 tenha uma ocupação da faixa de 70%, 53% da demanda será desviada para outros pátios. Então aqui, essa pergunta, né, para a gente enfatizar, em um sistema MSK, então, caso a taxa de chegada seja menor do que a taxa de atendimento, ainda é possível que clientes sejam perdidos? Sim, né, por conta das características aleatórias do problema. Aqui um modelo um pouco mais específico, né, que é o modelo de perda de Erlang, ou algumas vezes aí chamada de função de perda de Erlang. A gente tem então esse θ aí como um lambda sobre mi, né, assemelha-se ao ρ que a gente vinha utilizando, só a notação está um pouco diferente para não confundir. E o que eu vou ter aqui? Eu vou ter uma probabilidade de n usuários, onde essa probabilidade vai receber zero, ou vai ser igual a zero, se n for maior do que k, porque eu, né, tenho capacidade k do sistema. Depois eu tenho os outros casos, para n menor ou igual a k, onde eu calculo então essa probabilidade p de n. O número médio de clientes no sistema, eu tenho aí então um cálculo, né, através de somatório, e eu tenho também a taxa de chegadas efetiva, que é aquela mesma fórmula que foi aplicada anteriormente, 1 menos p de k vezes lambda, que vai ser o meu lambda efetivo. E aí vem essa definição, em um sistema onde a capacidade da fila é nula, ou seja, S igual a K, ou seja, o número de servidores é igual ao número, é igual à capacidade da fila. Pode-se aplicar o modelo de perdas de Erlang independentemente da distribuição do atendimento do servidor. Então, as chegadas precisam ser ainda exponenciais, né, distribuídas com o processo de Poisson, mas o atendimento em si não precisa ser, ele pode ser genérico. E aí, basta que o número de servidores seja igual à capacidade do sistema, ou seja, S igual a K, né? E aí, isso vai chegar então numa situação bastante interessante, porque você não precisa ter agora um processo de atendimento mais que é exponencial. Essa é a sacada, vamos dizer assim. Então o que se faz aqui é mais um exercício para tentar simular uma cadeia de Markov associada a uma fila MM1. Então a gente já sabe, já viu as formas deduzidas, né? Dá para trabalhar de forma analítica, mas aqui a gente busca fazer um exercício sobre uma discretização dos estados, para a gente entender um pouco melhor o problema. E principalmente do tempo, né? Porque quando você tem um tempo contínuo, tá? É um pouco mais complicado de trabalhar, e aqui nesse caso a gente está fazendo uma abordagem discreta, algo que é contínuo, fazendo então a quebra do tempo, vamos dizer assim. Os estados continuam sendo o número de usuários no sistema. Todos os dados, né, que são utilizados aí
como a fila é MM1, a gente tem apenas um servidor, e a gente tem aí que a taxa de chegadas é de 20 por hora, taxa de serviço de 30 por hora. Aqui está o problema. Então a gente tem o sistema na n igual a 0, seriam 0 usuários no sistema, n igual a 1 usuário, e aí eu sempre tenho uma probabilidade de, no passo seguinte, né, de ficar no mesmo estado ou de fazer uma transição então para o estado vizinho. Essa é a forma como a gente representa. Porém, isso é tempo infinitesimal. Quando a gente olha para o tempo discreto, não é mais dessa forma, porque se o meu intervalo de tempo for um pouco mais longo, eu posso fazer uma transição de 0 para 2. Tá? Eu não tenho um processo de nascimento e morte. E aí o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer todas as ponderações. Eu preciso usar lá aquelas equações de Chapman, Kolmogorov, né, para fazer a ligação entre os estados. Aqui então eu tenho os dados, eu tenho lambda valendo 20, mi valendo 30 e o t, o passo de tempo, foi adotado em 1/4 de hora. Né? Eu tenho aqui um valor de 15 minutos. No gráfico a gente já tem uma representação das chegadas e saídas, as chegadas em vermelho, as saídas em azul. E o que se percebe? Que você tem menos chegadas do que saídas. Né? O pico das saídas está um pouco mais à direita. É aquela condição de que lambda precisa ser menor do que mi. É isso que a gente está vendo aí no gráfico. A fórmula, né, do processo de Poisson, então, a probabilidade de no intervalo t eu ter n eventos dada uma taxa lambda, né, e a fórmula é a mesma para lambda e mi, basta substituir as duas, e aí eu consigo calcular as probabilidades de chegada de n usuários em 1/4 de hora ou a saída de n usuários. Aí vem a primeira pergunta. Qual vai ser a probabilidade de que o xt mais 1/4, ou seja, o número de usuários daqui a um passo ser 20 se, ou dado que, atualmente é de 20. O que precisa acontecer? O que precisa acontecer é que você tenha um número de chegadas exatamente igual ao número de saídas. Então basta calcular essa probabilidade condicional aí que eu vou ter essa resposta. A pergunta 2 é: qual que é a probabilidade de eu ter 15 daqui a 1/4 de hora, dado que eu tenho 15 agora? É exatamente a mesma coisa, porque, enfim, não depende, né? Não depende do que eu tenho agora o que vai acontecer. Eu tenho aquela propriedade de falta de memória que me ajuda bastante. No entanto, tá? No caso 3, eu tenho uma situação um pouco diferente, porque qual a probabilidade de eu ter 0, dado que eu tenho 0 agora? Então, por exemplo, se chegar em 2 e sair em 2, eu continuo tendo 0. Só que eu preciso considerar também, lembrando que probabilidade sempre precisa somar 1 na minha modelagem, pode acontecer que a probabilidade de sair em 2, 3, 4, 5, enfim, são todas situações possíveis. Né? Eu não tenho uma forma só de sair de 0 e chegar em 0, porque quando eu tenho 0, eu tenho garantia que ninguém vai sair. Então, é uma situação especial que precisa ser tratado. Bom, então aqui a gente tem essa fórmula aí representando as probabilidades condicionais de chegadas e saídas, onde eu estou analisando a probabilidade de aumentar o número de clientes no sistema, ou seja, de sair um e chegar em dois, por exemplo. Então o delta está representando isso. Então o que eu estou vendo aí é, por exemplo, por um delta de 0, né? Existe uma probabilidade de 8,95% de que o número de clientes a chegar e a sair no intervalo de 1/4 de hora seja igual. Existe uma probabilidade de 7% do número de clientes a chegar supere em uma unidade o número de clientes a sair, e assim por diante. Então esse número tende a 0. Quer dizer, num 1/4 de hora,
é muito difícil do sistema aumentar muito o número de usuários. Então depende do passo, né, desse 1/4 aí, ou 1/6, ou 1/1000, depende do que eu escolho aí, isso vai alterar essas propriedades de uma forma bem expressiva. Aí eu tenho probabilidades delta de acréscimo e decréscimo de usuários, eu consigo modelar dessa forma, e a minha preocupação sempre é fazer somar 1. Né? Sempre que eu estou modelando probabilidade, isso precisa estar na minha cabeça. E aqui eu tenho uma matriz usando essas ponderações aí de acréscimo e decréscimo, usando 14 estados e 1/4 de hora. Então, por exemplo, a probabilidade de eu ir de 0 a 14 em 1/4 de hora é 0, e a probabilidade de eu manter o sistema vazio em 1/4 de hora é de 80%. A gente vê aí aquele 0,8 que apareceu no slide anterior, ele é justamente a diagonal principal dessa matriz, e aí eu consigo fazer todos os casos possíveis. O problema de eu usar poucos estados e passos de tempo muito longos é que eu não vou chegar numa modelagem tão boa. Então eu preciso ir estudando isso, né? Como que eu faço essa discretização. É importante comentar também que essa modelagem aqui, ela está funcionando porque o sistema é MM, vamos dizer assim. Não interessa o histórico. Tá? Então eu estou olhando o intervalo de tempo e estou estudando aquilo que está acontecendo simplesmente pelo intervalo de tempo. Eu não preciso saber quais são os eventos anteriores. Lembra daquela história do ônibus, né? Do processo sem memória? Se não fosse exponencial, eu não conseguiria construir uma ponderação de probabilidades tão facilmente. E aqui a gente vai brincando então com essa discretização, usando 14 estados em 1/4 de tempo, e vou comparando com os resultados analíticos que a gente conhece. Aqui é a curva P de N, né? Em azulzinho a gente vê o resultado analítico, em vermelho o resultado simulado. Então a gente vê que a distância ainda é muito grande. Quando eu utilizo 50 estados em 1/4 de tempo, a aproximação também não foi tão boa. Quando eu começo a usar 50 estados e 1 minuto como passo de tempo, os resultados já começam a se parecer muito mais. Quando eu uso 1/180, melhor ainda. E, enfim. Então a minha conclusão é que a discretização do tempo vai ser crítica para a qualidade dos resultados. Um número finito de estados pode ser utilizado para simular um sistema infinito. No entanto, há um detalhe aí. Quanto maior o ρ, maior deveria ser o n. Tá? Porque as minhas probabilidades elas vão se deslocando à direita. Então, isso é importante que eu tenha sempre uma certa distância da borda da matriz. É importante que eu tenha zeros contornando essa minha matriz de probabilidades. E a escolha de estados, né, ela poderia incorporar estruturas de memória. Então a gente não está preso aos processos exponenciais, desde que a discretização dos estados pudesse então fazer essa consideração da memória. Né? Eu precisaria ter alguma forma lá de olhar o que aconteceu antes nos processos de chegada e saída. Não poderia olhar simplesmente os intervalos se o sistema não fosse exponencial. E aqui a gente tem as referências. Então, o primeiro livro, que traz muitas fórmulas de filas, e a gente tem alguns outros aí mais de fundamentação.